Então, quando você cai essa taxa de juros, em tese, a economia deveria aquecer. Se não fosse por alguns problemas, né? O primeiro problema é o seguinte: a reação lógica que a gente faz é a seguinte: poxa, se os juros caiu para 5,5%, aquelas pessoas no Brasil que têm muito dinheiro, elas vão agora ficar incomodadas, porque elas emprestam dinheiro para o governo, o rendimento é tão pouquinho, é menos de 0,5% ao mês, que aí o cara vai chegar e vai falar o seguinte: eu vou investir em negócio, porque aí é muito melhor eu investir em negócio, e aí isso vai me fazer ganhar mais dinheiro que esse 0,5% ao mês, e quando eles investirem, o país vai crescer. Em outros vídeos meus, vocês já devem ter visto, se não viram, vale a pena olhar em outros vídeos meus, eu explico por que para você ter crescimento, sempre você tem que ter investimento, né? Não existe crescimento sem investimento. O problema é que quando a gente pensa o seguinte: ele vai ter um rendimento muito baixo agora com 5,5% ao ano, então ele vai ter que investir para ganhar mais dinheiro. Quem investe, quem abre um negócio, sabe que quando você abre um negócio, não é que você sempre vai ganhar dinheiro. Não é que você sempre vai ter um negócio que vai dar certo e vai dar um rendimento que agora é maior do que isso que o governo te paga. Pelo contrário, no Brasil, mesmo em momentos bons, né, a maior parte das empresas, depois de 5 anos que foram abertas, não existiam mais, né? Você tem uma taxa de mortalidade enorme das empresas. Então, investir significa a chance de poder perder dinheiro. Muitas vezes de perder todo o seu dinheiro. Então, você só deixa de deixar o dinheiro rendendo ali para investir num negócio efetivamente, que é esse que gera emprego, que gera crescimento, que gera nova riqueza, etc. Se as chances de você investir e o dinheiro que vai ter lá na frente ser maior do que hoje foram razoáveis, né? E será que as chances hoje de você investir e recuperar mais lá na frente são razoáveis? Provavelmente as pessoas vão achar que não. Por quê? Porque uma coisa tem que acontecer para você investir numa empresa e lá na frente ter um resultado melhor do que tinha hoje. Alguém tem que comprar o teu produto. Alguém tem que consumir o seu serviço. E para alguém consumir o seu serviço, comprar o seu produto, as pessoas têm que ter algum tipo de dinheiro, tem que ter algum tipo de renda. E as pessoas não têm esse tipo de renda no país. É aquela história do ovo e da galinha, né? Que fala assim, eu vou investir, porque aí quando eu investir eu vou contratar gente, quando eu contratar gente essas pessoas vão receber renda, e essas pessoas vão receber renda, elas vão virar consumidores. Mas calma aí, como é que eu faço? Surge primeiro o consumidor ou surge primeiro o meu investimento? Surge primeiro um, surge primeiro o outro. E é aí que o Estado entra normalmente. Por que o Estado entra? O Estado vai lá e fala o seguinte: olha, deixa que eu começo. Deixa que eu começo fazendo o primeiro investimento, porque quando eu for construir um porto lá, eu vou construir o porto e aí eu vou precisar de cimento. Então vai ter que ser feita uma nova fábrica de cimento, ou a fábrica de cimento que existe vai ter que contratar gente. E aí vai ter que ter vergalhão lá para poder montar as estruturas de concreto armado. E aí para ter esse vergalhão vai ter que também, a empresa que produz os vergalhões vai ter que contratar gente. Essas pessoas que vão ser contratadas, essas pessoas vão aproveitar para fazer um cômodo novo na casa deles, que eles estavam esperando, que nasceram filhos novos e está todo mundo dormindo na sala. Aí elas vão ter que comprar tijolo, vão ter que comprar tubos e conexões. E aí esses tubos e conexões chegam na loja através de um caminhão que vai transportá-los. A empresa que produz caminhão, ela vai ter que contratar mais gente para fabricar mais caminhão. As carrocerias de caminhão vão ter que começar a ser feitas. As que são de madeira vão precisar de madeira. Então todo o processo começa a acontecer. E é aí que você tem essa renda necessária para fazer com que o empresário olhe e fale o seguinte: olha, lá na frente vai ter mais gente para consumir o meu produto. E o Brasil está numa armadilha hoje, porque ele está dependendo 100% da iniciativa privada, e a iniciativa privada olha e fala o seguinte: não, beleza, está cada vez mais baixa a taxa, mas eu só vou investir quando eu tiver gente para comprar meus produtos, porque senão não vou investir. Porque eu prefiro ganhar pouco no banco do que ter a chance de perder dinheiro. É isso que as pessoas não entendem. Se você investe errado, você perde dinheiro. Não é que é ganhar pouco ou ganhar muito, ganhar pouco ou ganhar um pouquinho mais. É ganhar pouco ou, na maioria das vezes, com investimentos que estão errados, perder muito. E o cara prefere não perder muito. E as pessoas acham que tem um nível que dá um clique assim. Passou no nível, clique, todo mundo começou a investir. Mágica.
né? Se fosse assim, gente, a gente vê a taxa de juros estava, alguns poucos anos atrás, a mais de 14%. Se de mais de 14% até 6% não deu esse clique, não vai dar de 6 para 6,5%. Não é esse o caso, né? Isso só mostra outra coisa também, o seguinte: enquanto estava 14%, a gente com a economia super deprimida, etc., morrendo de medo de, se baixar, vai ter inflação e etc. Pô, vai ter inflação, um hiato de produto gigantesco, ou seja, a capacidade de produzir do país muito maior do que a gente estava produzindo. O que quer dizer? Máquinas ociosas, pessoas que podiam trabalhar sem estar trabalhando, um desemprego enorme, ou seja, você não tem pressão de preço ali no custo da mão de obra, e tudo isso, a gente não caía a taxa de juros. Só uma pessoa se beneficiava com essa taxa, algumas pessoas se beneficiavam com essa taxa de juros, são as pessoas que têm o dinheiro investido ali nos bancos, né, os rentistas que a gente fala, mas a gente não caiu a taxa de juros. E a pergunta é, de 14 e pouco para 6 e pouco que a gente caiu, né, a economia não reativou, mas quanto a gente acumulou de juros que vão ser pagos para as pessoas mais ricas do país, porque a gente foi moroso, foi devagar, foi excesso de cautela, né, que a gente teve para poder cair essa taxa de juros. Será que foi excesso de cautela ou foi realmente para poder oferecer essa possibilidade às pessoas no Brasil que vivem só do rendimento de seu dinheiro e sem investir em produtividade? Caímos até 6%. Não pressionou a inflação, não trouxe o crescimento desejado, a economia está na mesma. Só teve uma coisa de ruim, uma montanha de juros que foi acumulado, que vira nova dívida, que vira novos juros, e faz esse que é o grande problema brasileiro, que a gente não fala, e que cria os verdadeiros privilegiados que a gente tem no país. Então, dificilmente a gente vai ver de 6 para 5,5% esse crescimento que as pessoas esperam, porque as pessoas que vão investir, elas não têm ainda uma segurança no cenário que elas precisam em termos de investir. E essa segurança não é aquela segurança institucional que a gente fala que vai existir quando passar a reforma da Previdência, é segurança de saber que vai ter gente para comprar. É disso que a gente está falando, né? E o outro ponto é o seguinte: quando você cai a taxa de juros, você poderia gerar crescimento fazendo com que as pessoas que são da classe média, os pequenos empresários, os médios empresários e até as pessoas mais pobres tivessem um crédito no banco, né, ou nos bancos, para pegar numa taxa que fosse abaixo daquilo que ela consegue gerar de riqueza. Então, se você é um cara que sabe operar bem uma máquina para fazer camisa, para fazer bermuda de uma confecção, ou se você é um agricultor que sabe mexer no trator, arar a terra e plantar o que você sabe plantar muito bem, e você consegue gerar uma quantidade de riqueza que tem um retorno lá alto, sei lá, 5% ao mês, alguma coisa assim, que é super alto, né? Um retorno desse. Pô, se você tiver uma maneira de pegar dinheiro emprestado numa taxa mais baixa do que você consegue gerar de retorno, você vai pegar esse dinheiro emprestado e você vai ser dono da sua máquina, você vai ser dono da sua terra, você vai ser dono do seu trator e você vai ajudar a gerar riqueza para o país. Quando você gera essa riqueza, tudo começa a circular, todo mundo contrata e as empresas lá de cima, as grandes, os ricos, até eles se beneficiam. Eles perdem um pouco de poder, por isso que eles nunca querem isso, mas até dinheiro essa turma vai ganhar. Mas o que acontece? Apesar da taxa de juros ter caído de 6% para 5,5%, a taxa de juros na ponta, para o pobre, para o cara da classe média, etc., ela ainda é gigante. Nos melhores casos, para quem tem um crédito muito bom, maravilhoso, é 50% ao ano. Para quem é mais pobre, é 300% ao ano. Então essa queda de 6% para 5,5% não muda essa variável da equação, que é o seguinte: as pessoas do Brasil que querem produzir riqueza hoje não podem, porque o acesso aos meios ainda é muito mais caro através de financiamento do que a riqueza gerada pelos meios. Então, infelizmente, não é essa queda que vai fazer esse investimento acontecer no Brasil.